O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV Ondas de Maricá e Soul TV. Debates e conversas. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui reunidos para mais um programa Encontros que Transformam. Temos aí mais uma noite para discutir mais um tema aí interessante, um tema relevante também. E eu queria deixar aqui, né, para todos vocês que estão nos assistindo agora, deixar aí por onde que você consegue ver, né, não somente o nosso programa, mas também toda a nossa programação. Se você estiver assistindo por uma Smart TV, você pode assistir pelo canal 93 pela Soul TV. E eu vou pedir para o meu irmão, amigo aqui, o William, que está na direção aqui da mídia. Opa, aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem? Vamos falar aqui então. A gente também está Agora sim. A gente está pela Roku, pela Soul TV, pela Brasil TV, pela Max Cloud TV, pela Limex World TV, pela Amazon Fire TV e também pelo nosso site portalondasdemaricá.com.br. É isso aí. Então, são vários canais aí que você pode acessar, não somente o programa Encontros que Transforma, mas toda a grade de programações aí da TV Ondas de Maricá, tá bom? Estou aqui reunido mais uma vez sozinho, sem minha esposa. Minha esposa está aí se curando aí de um problema que ela está de saúde também, está com um novo horário aí também na escola em que ela trabalha, no seu trabalho. Então eu vou tocando por aqui, mas estou aqui em companhia do William, que vai me ajudar aqui, sempre me ajudando. E na companhia de todos vocês também, que vocês podem participar, tá? Vou deixar aquí o WhatsApp aqui da TV Ondas de Maricá, se você quiser participar, mandar alguma pergunta, algum tipo de testemunho. O telefone é 021 99532 7705. 99532 7705. Então, se você tem algum tipo de dúvida, se você, diante desse tema aqui que nós vamos trazer hoje, se você tem alguma coisa para acrescentar, algum testemunho, poxa, participa com a gente aí por esse número aqui, ó, 021 99532 7705. Meu nome é Eldo, sou pastor de uma igreja evangélica, a igreja se chama a Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus. Sou aqui de Maricá, a igreja lá em Itaipuaçu, para quem conhece Itaipuaçu, na rua 90 com 120, ao lado do campo de futebol ali da rua 120, tá bom? Então eu sou pastor, sou terapeuta, psicanalista também, e trago aqui essa noite um assunto assim muito interessante. Eu creio que vocês vão se identificar com esse assunto. Peço ajuda aqui também do meu irmão William, que eu tenho certeza que ele já sonhou, já teve pesadelo, né? Já teve sonhos de angústia. Então, assim, o tema de hoje fala sobre terror noturno. Você sabe o que significa terror noturno? Já ouviu falar esse termo, né? Essa palavra, terror noturno. Então, assim, por muitos anos, né, o terror noturno ele foi confundido com pesadelo. Então, conforme a medicina do sono ela foi evoluindo, né, os neurologistas foram evoluindo nessa questão do estudo do sono, eles descobriram que dentro do pesadelo havia um distúrbio do sono que era pior que o pesadelo. Então, se deu esse nome de terror noturno. Então, o terror noturno ele acontece muito. Os casos assim que acontecem com mais frequência são nas crianças de 2 a 5 anos, mas pode acontecer também nas crianças de 1 ano. Tá? São raros os casos, mas até 1 ano também, terror noturno, de 2 a 5, pode se estender até a adolescência e se estender também à juventude e à vida adulta, o terror noturno. Então, o que é o terror noturno? Ele ainda é muito confundido ainda
né? O terror noturno hoje, como eu falei, é uma patologia do distúrbio do sono. É uma paroxologia, né? É uma patologia dos distúrbios do sono. Existem muitos distúrbios do sono, e o terror noturno está dentro, né, dessa patologia dos distúrbios do sono. O que é o terror noturno? Então, o terror noturno, a gente precisa entender o seguinte, que o nosso sono ele é dividido em fases. Então, vamos supor, William, que você durma assim, tipo 11 horas da noite, né? Você já sonhou, William? Já sim. Já teve pesadelo? Também, bastante. Então, existe até uma estatística. Você já teve mais sonhos bons ou sonhos ruins? Olha, atualmente eu não lembro dos sonhos que eu tenho na maioria das vezes. Mas teve uma época que eu tive mais pesadelo, teve uma época que eu tive mais sonhos e por aí vai. Existe uma estatística que vai dizer que nós temos mais sonhos ruins, porque sonho e pesadelo, o sonho está dentro do pesadelo, e vice-versa, né? Então nós temos mais sonhos ruins, que se chamam os pesadelos, do que sonhos bons. 74% dos sonhos são pesadelos, ou sonhos de angústia, que a gente chama na psicanálise, sonho de angústia, quando é pesadelo. Quando é sonho bom, tranquilo. Mas assim, você falou que não lembra, na maioria das vezes você não lembra dos sonhos. Isso. É porque eles acontecem nos primeiros minutos do sono. Então vamos entender como é que funciona a questão do sono. Assim, suponhamos que o William vai dormir 11 horas da noite. Uma possibilidade, né? Existe o tal do sono REM. Uhum. O sono REM ele vai acontecer na madrugada, que é de 0 às 4 horas da manhã. É no sono REM que acontecem os sonhos. É no REM que tem aquele movimento rápido dos olhos. Dos olhos, exatamente. Então, se você olhar uma pessoa no período da madrugada, ela está com aquele movimento rápido dos olhos, uma tremedeira nos olhos, isso significa que ela está sonhando. Uhum. Ou tendo um pesadelo. Tá? Ou também pode ser que seja um terror noturno. Pode ser. Mas na maioria das vezes não acontece assim. Tá? Então a pessoa está tendo um sonho entre 0 e 4 horas da manhã. Sendo que você foi dormir 11 horas. Então, nesse período de 11 até meia-noite, que essa primeira hora do sono, é aí que acontece o terror noturno. Ou então, no final já da madrugada para o início da manhã, que vai acontecer de 1 às 5. E aí pode acontecer também o terror noturno. Então, o que é o terror noturno? Né? Eu não sei se você já sentiu aquela sensação de você dormir, você vem de uma agitação danada, você deita e você tem a sensação que você está caindo, você se segura na cama. Né? Você se segura na cama, dá uma sensação de vazio, parece que você está caindo num buraco. E você dá aquele pulo, né? Já tive. Isso é um tipo de terror noturno, já é uma manifestação de terror noturno. Então a gente precisa entender, gente, que é o seguinte, olha só como é que funciona a nossa cabeça, o nosso cérebro. A gente está vindo de um dia corrido. Às vezes o dia foi puxado, foi pesado, né? O nosso dia foi angustiante, né? E a gente chega em casa e a coisa já vai desacelerando um pouco. Então, quando a gente vai dormir, o nosso cérebro ele também precisa se preparar para dormir. Ele vai assumir uma nova postura. Ele vai se preparar também. Ele vai sair daquele modo de agitação, de angústia, de correria, para um modo agora de descanso. Então, ele precisa se preparar. Então, pode ser que nesses primeiros minutos, né, do sono, onde acontece o terror noturno, pode ser que aconteça esse vamos dizer, é o tipo que acontece com a máquina de fliperama quando você, sabe, quando você dá o tilt, famoso tilt. Então, dá o tilt, pode ser que dê aquele tilt. É a reconfiguração do cérebro para o modo sono. Sabe, eu estou tentando explicar aqui de uma maneira bem simples, porque essa conversa é uma conversa que é até difícil sobre o sono, né? Então, é o nosso cérebro tentando se adaptar, ele vai se adaptar para dormir. Só que ele não para também durante o sono. Nosso cérebro, durante o sono, ele continua se configurando, lembrando das coisas, e muitas das coisas que a gente sonha, sendo sonhos ou pesadelos, são coisas que nós passamos durante o dia anterior ou na semana. Sim. Né? Eu já tive uma dessas já, de sonhar que eu estava caindo e quando acordei, eu literalmente caí da cama. Caiu da cama. Foi uma experiência. Porque, sei lá, parece que
você acordou, você tá caindo, pum. Isso aí. Sabe? E dá dá um susto que você leva. É muito terrível. Não, é muito interessante, né, cara? Como é que a nossa cabeça ela funciona, né? E assim, você falou que não se lembra do seu sonho. Quando a gente não se lembra do sonho, é provável que o teu sonho tenha sido nessas primeiras horas da madrugada. De 0 às 2, às 3. Porque, geralmente, quando você lembra do sonho, pô, tive um sonho tão bom, ou tive um pesadelo ruim, sonhei que estava sendo perseguido, sonhei que, cara, tinha uma catástrofe, sonhei que tinha um bicho me perseguindo, né? Eu tenho uma curiosidade. Teve uma vez que eu tive um sonho que eu não considerei um pesadelo. Foi um sonho, tipo, teoricamente horrível, mas foi tão... Como é que eu posso explicar? Foi tão cinematográfico que eu só, tipo... Eu vou anotar essa ideia aqui, de repente, futuramente eu vá ser um diretor de cinema, porque a ideia é muito boa. Que eu tava sonhando que, do nada, tava vendo um monte de naves, assim, na ponte Rio-Niterói. Eu falei, cara, isso daria um ótimo filme. Isso dá um Isso dá um filme, né? Invasão alienígena. O quê? Eu, na hora... Peraí, deixa eu anotar aqui as ideias aqui rapidinho. Já aconteceu comigo isso daí. Então, isso é interessante, né, cara? A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele não para. E na psicanálise, o William, assim, eu não vou nem entrar porque não é esse o assunto de hoje, mas na psicanálise o sonho, ele é muito importante. Principalmente o sonho que é relevante, que ele é constante. Quando você sonha muitas vezes a mesma coisa. Quando você sonha, pô, olha, Eldo, eu tô sonhando, é a terceira vez que eu sonho isso aqui. É a terceira vez que eu sonho com cobra. E aí o Freud, ele vai dizer que para cada situação é uma situação, é uma coisa que acontece. Então, para a psicanálise, os sonhos são muito importantes, principalmente esses sonhos que são constantes. A pessoa está sempre sonhando a mesma coisa. Ah, eu sonho muito com casa. Ah, eu sonho muito que estou sendo perseguido por um tipo de animal. Ah, eu sonho que eu estou caindo. Então, isso, na psicanálise, é muito relevante, porque isso mostra uma situação lá de trás. Então, só vou dar um exemplo aqui, sem querer entrar muito nesse assunto. Teve uma paciente minha que eu já atendi, uma jovem, né, uma jovem, que ela sonhava muito com um tipo de animal. Um tipo de animal. Sempre. Estou sonhando muito com esse tipo de animal. Só que foi chegando uma certa hora que esses animais foram se multiplicando. O mesmo animal, só que muitos de uma vez. Então, nós chegamos num ponto em que ela estava... Claro, isso na análise, não foi uma análise, foi quase um ano de análise que eu tive com essa menina, para no final, ligando tudo, nas conversas e pegando esse sonho, a gente foi deduzir uma questão muito interessante que tinha acontecido lá atrás. E foi uma situação de violência. Nossa. E uma violência sexual. Pesado. Então, assim, é muito interessante como é que a nossa cabeça ela funciona. Muito interessante. Né? Então, na psicanálise, o sonho é importantíssimo. É muito importante. Principalmente aqueles sonhos recorrentes, que você vem sonhando muito. Tá? Acho que todo mundo tem pelo menos um desses, talvez, não sei. Que vem te perseguindo, que vem, você sempre sonha. Caramba, é a segunda vez que eu sonho com isso. Eu tenho... Não é uma coisa muito específica, mas é uma situação que geralmente acontece nos meus sonhos, assim. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, não. Então, é interessante porque o nosso ego, de certa maneira, no sono ele relaxa. E nós temos uma série de mecanismos, William, que quando a gente está acordado, a gente freia. A gente não vai falar. A gente não vai falar para qualquer pessoa o que aconteceu com a gente lá atrás. De repente, uma violência que a gente sofreu, porque é vergonhoso para a gente. Né? Foi horrível, eu não quero lembrar mais disso. Mas no sono, isso é colocado para fora. De que maneira? Através de um sonho, através de um pesadelo. Entendeu? E aí, a coisa vai fluindo. Aí você tem um sonho, aí você tem outro sonho. Caramba, é a terceira vez que eu tenho o mesmo sonho. Né? Então, isso é muito interessante. Mas, voltando aqui para o terror, esse terror noturno... Vamos lá. Né? Qual é o conteúdo do terror noturno? Então, a gente já viu o seguinte, que é muito importante. Quais são as pessoas que podem estar sofrendo de terror noturno? Principalmente as crianças, tá?
de 2 a 5 anos, adolescentes, jovens, podendo chegar à idade adulta também. Quais são esses conteúdos? Né? Então, é um distúrbio caracterizado por episódios de pânico. É pânico. A pessoa, após ter um episódio de terror noturno, ela acorda suada, ela acorda gritando, ela levanta rápido, ela toma um susto, ela às vezes fica sentada na cama, às vezes ela tem episódios de sonambulismo, às vezes ela tem episódios de agressão, ainda dormindo, ela agride as pessoas, ou o marido que está do lado, ou a mãe que está do lado, ela se agita muito, os pés ficam balançando durante o sono e ela ainda está dormindo. Então, assim, quando você vai perguntar para uma pessoa, para uma criança, um jovem, um adulto, o que aconteceu, geralmente o terror noturno, ela não se lembra. Ela não se lembra. É diferente do sono e do pesadelo. No sonho, você vai se lembrar, eu sonhei que estava numa praia, e detalhes. O pesadelo também, pô, sonhei que tinha um leão me perseguindo. Pô, foi horrível. Passei a noite inteira correndo o leão. Às vezes não foi 15 segundos do sonho e a pessoa acha que foi a noite inteira que sonhou. Já no terror noturno, a pessoa, é difícil dela descrever o que aconteceu. Ela só tem uma coisa, uma certeza, que quando ela acorda, ela está angustiada. Ela está angustiada, ela tem um peso. Ela está deprimida. Ela não passou uma noite boa. A noite não foi boa. E o terror noturno vai trazer consequências para ela, para o dia dela, que são, assim, tremendas, porque ela não vai produzir direito, a capacidade de raciocínio dela vai diminuir, ela não vai ter um bom dia, entendeu? Ela vai ficar desanimada o dia inteiro. Então, assim, a certeza que ela tem é que ela passou por alguma situação de perigo. Mas ela não vai se lembrar o que aconteceu. Entendeu? Ela grita, ela tem palpitações, ela tem, né, um batimento do coração acelera, como eu falei aqui, agressão, muito agressivo. Então, assim, isso acontece muito com crianças. Né? Então, quando a criança começa a agitar e ela começa a gritar na cama, os pais logo acordam e vão lá para a cama. Né? Os neurologistas vão dizer que não se deve acordar essa criança num distúrbio de sono do tipo terror noturno. Não se deve acordar a criança. Ah, mas ela tá muito agitada, então você começa a alisar a cabeça dela, segura o corpo dela, para ela não se machucar, ela se debater muito. Não é interessante acordar essa criança. Por que não é interessante acordar a criança? Porque a criança ela vai conseguir elaborar a situação. Suponhamos que ela consiga lembrar desse sonho, do terror noturno, e o sonho é que tem um bicho perseguindo ela. Uhum. Ela vai conseguir elaborar que aquilo foi um sonho. Ela vai achar que é realidade. Ela vai demorar muito a dormir de novo e pegar no sono. Ela não vai conseguir de novo. Então é mais interessante o que os neurologistas falam. Acalma a criança, começa a alisar o braço, pega o braço, alisa, e ela vai acalmar, ela vai parar. Na mesma hora a criança para. Né? Diferentemente de um adulto, né? De um jovem, diferentemente, tem relato de esposa ou de maridos que fazem isso, mas a pessoa continua agitada. Né? Tem casos de sonambulismo. O sonambulismo é perigoso porque assim, a pessoa pode se machucar. Se a pessoa está muitos anos dentro de uma casa, ela sabe muito bem onde ela vai, ela sabe o caminho do banheiro, da cozinha, e ela não esbarra em nada, porque aquilo está na memória fotográfica dela. Mas se ela se mudou há pouco tempo e tem uma escada, ela pode se machucar feio, né, durante uma crise dessa. Uhum. Né? Então, isso é muito interessante. Então, assim, quanto tempo dura o terror noturno? Que é esse sonho, que é essa angústia, esse pesadelo? Cara, pouquíssimos minutos. Pouquíssimos minutos. Tá? Então, assim, é uma patologia considerada grave dentro dos distúrbios do sono, porque dentro do distúrbio do sono tem muita coisa. Tem o bruxismo, que é aquela situação da pessoa dormir, fazendo barulho com os dentes, né? E rangendo os dentes com a força, né? E a pessoa tem até problema na dentição, porque vai comendo mesmo o dente, né? Tem a questão do sonambulismo, tem até a situação da apneia do sono. Tudo isso está dentro da... Tem a apneia do sono? Tem. Pode ser um terror noturno. Uhum. Pode ser até um terror noturno. Quer dizer, eu tinha com muito mais frequência há uns 2, 3 anos atrás. Aí, recentemente não tenho sentido muito não, na real. Bem pouco. Muito raro.
E é engraçado a questão da apneia do sono, William, porque o nosso cérebro, ele avisa, né? Tem alguma coisa errada. Ele te acorda. Sim. O problema é que você tá acordado, mas o seu corpo não. É verdade. E ele te avisa, ele te dá isso para você acordar, para você não sofrer algo pior, né? E você acorda. Ai, caramba. É horrível, é horrível. É a é apneia horrível. do sono. É Você horrível. para por um tempo de respirar, cara. Durante a minha adolescência, a minha irmã, ela tinha que ficar meio que próxima de mim no começo que eu tava, tipo, quando eu tava dormindo, porque eu tinha constantemente a apneia do sono, era todo dia. Né? E quando ela sabia que eu tava tendo a apneia do sono, quando eu tava tendo uns espasmos, assim, meio esquisitos com o pé, principalmente. Daí ela me acordava, eu já acordava já e ficava... E talvez a posição que você dormisse seria de barriga para cima. Sim. Então, é por causa da língua, né? Uhum. A língua, a gente acha que a língua é pequena, mas a língua ela é grande. Então, se você dorme de barriga para cima e se você tem um sobrepeso, a língua, ela fecha a sua traqueia. Ah, tá. A língua, ela fecha a sua traqueia. Então, por que eu estou falando que o cérebro é uma coisa fantástica? Porque a língua, ela fechou a sua traqueia. E aí o cérebro vai falar assim, caramba, vamos acordar esse cara, porque esse cara vai morrer, ele vai ficar sem respirar. Caramba. Acorda aí, você acorda. E você acorda até com aquela angústia, né? Caramba, pô, fiquei um tempo sem respirar. Uhum. Né? Ou então você tá fazendo força para respirar e você até sonha, de repente você tá se afogando. Nossa, sim. Né? Você tá se afogando, você tá numa piscina e você, cara, com os braços levantados. Não, mas eu lembro perfeitamente de sempre quando eu tenho apneia do sono, parece que eu tenho uma dificuldade de respirar muito grande. Real, isso é real. Então, essa questão é a questão, né, de você dormir de barriga para cima. Assim, mas eu não durmo de barriga para cima, claro, porque durante a noite a gente vira. E aí, como é que vai fazer? Eu também, às vezes, acordo. Uhum. E aí eu acordo, mas assim, a minha esposa fala assim, caramba, vira pro outro lado, cara, você tá roncando. Porque a gente de barriga para cima, a gente ronca. Sim, real. E é bem provável da gente também se engasgar. Porque a gente ronca, a gente pode se engasgar. Isso pode acarretar uma apneia do sono. Né? E é interessante, William, o seguinte, você falou aí que você não tem tido mais esses casos de apneia do sono. Por quê? Os estudos vão dizer o seguinte, a pessoa pode ser curada da apneia do sono? Ela pode ser curada sim da apneia do sono. Aliás, crianças de 2 a 5 anos têm esses eventos, chega na adolescência também com terror noturno, mas à medida que o cérebro ele vai evoluindo, a pessoa vai envelhecendo e vai amadurecendo, o terror noturno ele vai diminuindo também. Então, isso também vai de encontro à capacidade do cérebro de evoluir, que nós vamos evoluindo, e o terror todo do sono ele vai acabando também. Então, tem muitos casos que a criança não sente mais nada, e chega na juventude, cara, eu nunca mais tive nada. Eu falei assim, pô, a pessoa amadureceu, o cérebro também amadureceu. Mas existem casos que perdura até a idade mais adulta, né? Uhum. E é interessante, Willy, que eu peguei alguns casos aqui, não tem nem como trazer muitos casos, mas tem um caso aqui muito interessante, que, assim, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, tinha na família um adolescente que ele tinha terror noturno. Então, ele acordava na semana, assim, tipo 3 vezes na semana, gritando, Caraca. muito suado, desesperado, dizendo que tinha um bicho perseguindo ele. Um moço perseguindo ele, alguém perseguindo ele. Então ele passava assim, tipo a noite inteira daquele momento, aquele pesadelo, fugindo de alguém. O que essa família achou? Que esse menino estava endemoniado. Né? Levou na benzedeira, né? No centro espírita. Uhum. Oraram o menino, fizeram lá o que tinha que fazer, não deu certo. Levaram numa igreja católica, o padre rezou por ele, fizeram algumas coisas lá, o menino voltou para casa, não deu certo. Levaram numa igreja evangélica, o pastor foi lá, orou, fez aquilo tudo lá, não deu certo. Por quê? Porque o menino não estava endemoniado, não era uma possessão demoníaca. Era o quê? Terror noturno. Caraca. E tentaram de tudo, né? Tentaram de tudo, achando que fosse algo assim, algo do mal. Uhum. Uma possessão, algo do demônio. E não era. Até que eles chegaram a um neurologista, e esse neurologista encaminhou essa criança para um especialista do sono, que hoje tem muitos especialistas do sono que vão fazer uma série de testes, né?
Né? Tem até um teste que você entra num quarto, tem um quarto preparado com um monte de câmeras. Né? Não sei se você já viu. Não, ainda não. Numa clínica, você vai numa clínica. Caramba. E você vai para dormir na clínica. Que são os institutos do sono. E esse quarto é tudo preparado. Tem um banheiro, tem uma cama, tem uma televisão, tudo preparado. E você vai dormir e tá tudo filmado, cheio de câmera. Câmera por aproximação no teu rosto, tudo, cheio de câmera. E você vai lá para dormir. Para quê? Durante o sono eles vão analisar como é que você dorme. Como é que é o teu episódio, né? Nos primeiros minutos, né? Nesse sono REM, né? De 0 às 4 da manhã. E depois, nos últimos, né? No primeiro raiar do sol, né? Que são os episódios do terror noturno. Né? O terror noturno se você vai dormir às 11, é de 11 a meio-dia, ou então no final, logo pela manhã você tem o terror noturno, tá? Então, descobriu que esse menino não tinha nada de demônio. O que ele precisava era tomar um remedinho. E existem aí 2 remédios. Não vou dar o nome de remédio aqui, que não é interessante. Quem indica remédio? Quem indica remédio é o neuro. Então, assim, mas existem 2 remédios muito específicos para terror noturno que dão jeito e acalma a pessoa. Então, esse menino tomou um remedinho, ficou tudo bem, nunca mais teve. Cara, olha só. Nunca mais teve. Então, assim, pode ser que seja isso. Assim, você pega uma família, uma criança que está... tem um tio me perseguindo. Tem alguém, um homem do saco está me perseguindo. Acontece muito com crianças, né? Um homem do saco está me perseguindo. Porque é uma coisa cultural de antigamente. Então, isso ficou na cabeça da criança. E ela é atormentada por isso. Não é nada de possessão demoníaca, não é demônio, não tem nada de mal. É o terror noturno. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito tato, né, cara, para sentir essas coisas. Né? E realmente procurar, assim... Tem muito mito, a gente já falou isso lá atrás, né? Sim, tem todo um mito nisso aí, tem toda uma questão cultural de que, poxa, eu não preciso procurar um neuro. Neuro é coisa de maluco. Isso aí a gente já conversa sempre. E nunca é demais. É demais falar sempre. Todo mundo deveria fazer um pouquinho de psicólogo, fazer um pouquinho de terapia. Faz bem para todo mundo. Faz bem para todo mundo. A questão, William, é assim, além da questão cultural, eu falo até isso com minha esposa. Porque, assim, terapia é caro. Uhum. Tá? Quando, antes de me formar, eu também fiz terapia, que eu tinha que fazer terapia. Porque eu atendia meus pacientes e parece que você vai absorvendo tudo aquilo. Então, eu fazia terapia com o meu professor lá em Niterói. Ele me cobrava R$100, mas a consulta dele, 1 hora, era R$300. É caro. É caro. Né? É caro, não é qualquer um que pode pagar. Agora, a minha consulta lá em Itaipuaçu era 80. Na igreja eu cobrava às vezes 50. Ou às vezes atendia de graça para uma comunidade carente. A gente atendia de graça, eu e minha esposa, nós atendemos de graça a comunidade por um tempo. Uhum. Entendeu? Então, assim, existe toda uma cultura. Então, assim, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa chegava lá, era mulher, uma mulher chegava lá cheia de problema, uma senhora cheia de problema, e a gente começava o tratamento. Daqui a pouco ela chegava para mim e falava assim, poxa, eu não vou conseguir pagar. E a gente via que ela tinha condições. Eu não vou conseguir pagar. Esses R$50 tá me pesando. Mas a gente percebe que ela botou uma unha de não sei o que custa R$600, que ela está com um vestido ali que custa uns R$400, que ela está com um relógio que de repente custa tanto. Ou seja, será que a saúde não vale a pena investir na saúde? Ela está com um iPhone, que é um iPhone desse bom aí, que custa 4 mil, 5 mil, e a saúde? Tá entendendo, Mico, que eu tô falando? Então, assim, a pessoa prefere investir no visual do que investir na sua saúde. Porque no visual tá todo mundo vendo, mas a tua saúde ninguém tá vendo. Né? Uhum. Na foto do Facebook, do Instagram, tá tudo bonito. A unha tá bonita, o cabelo tá legal, a pintura, o batom. Mas quando ela sai de frente e nos bastidores, atrás da coxia, se for de teatro, atrás da coxia, quando ninguém tá vendo, a coisa tá uma terra arrasada. Coisa tá um fracasso. Então, isso que a gente vem sempre falando aqui, né? Esse programa aqui é um programa de saúde mental. Vale a pena você procurar um especialista, tá? Nem tudo é demônio.
Nem tudo é demônio. Nem tudo Às é. vezes é demônio. Às vezes pode ser que seja uma situação de uma possessão. Eu já vi. Eu posso dizer que eu tenho experiência com isso, né? Mas muitas das vezes não é, cara. Por exemplo, lá na igreja tem uma situação de uma senhora que entrou na igreja, era demônio. Sim, era demônio. E foi até complicado. Mas ela tinha um problema também, um problema dentro da saúde. Ela tinha um problema na saúde mental dela. Então, como é que a pessoa ela vai declarar algumas coisas? Porque quando a pessoa está endemoniada, William, é uma situação muito complicada. Quando a pessoa está endemoniada, ela precisa dar um comando também para dentro dela. Ela precisa ter consciência do que está acontecendo com ela. E se ela tem um problema mental, como é que ela vai fazer isso? Então, ela tinha um problema mental. E essa possessão demoníaca aproveitou essa fragilidade e complicou a vida um pouco dela. Então, depois a gente procurou um médico. Poxa, ela começou a tomar um remédio, começou a ficar melhor, começou a ficar bem. E ela ela com suas, né, funções cognitivas, mentais, legal, ela pôde entender o que estava acontecendo com ela. E ela melhorou. Até que ela faleceu, mas ela faleceu de outra coisa. Não foi por causa disso. Então, assim, vale a pena você procurar um especialista, né? Ah, meu filho ele acorda à noite suado, gritando, desesperado. Ah, eu boto ele para dormir com a gente. Não ajuda em nada. Não ajuda a pegar o seu filho, tirar da sua cama e botar para dormir junto com vocês. Não vai ajudar em nada. Isso vai atrapalhar muito. Ele vai se acostumar a dormir com vocês, né? E é horrível. É um casal. O casal tem que ter sua privacidade. Você não vai ficar com a criança vai ficar o tempo todo lá. Ela vai passar a ver a cama do pai e da mãe como um porto seguro, ela vai para lá. E aí, a princípio, ela até vai melhorar. Mas depois vai voltar a mesma coisa. Ela vai ter terror noturno onde? Na cama dos pais. Aí não vai adiantar de nada. Então, o melhor a fazer é deixar na cama. Teve episódio de terror noturno, não acorda. Não é aconselhado acordar essa criança, porque ela vai ficar muito desesperada, ela vai acordar. Se ela for uma criança muito nova, ela não vai entender o que está acontecendo. É mais vantagem você chegar, sentar do lado, alisar, ficar, e ela vai melhorar, ela vai melhorando. Se for um adolescente, um jovem, um adulto, é você procurar um especialista para tratar. Às vezes é uma conversa, às vezes a pessoa está com um nível de ansiedade muito alto. Às vezes é uma depressão. Às vezes é uma angústia que essa pessoa está passando. Às vezes a pessoa está passando por uma situação, um problema no trabalho. Às vezes é um bullying, cara, extremo, que esse adolescente está passando na escola. Às vezes é um bullying, uma perseguição que essa pessoa está passando no trabalho. E ela vai levar isso para onde? Quando ela está dormindo. E vai tudo estourar lá na ponta. Em alguma coisa vai estourar. Né? Nosso corpo, cara, é assim, tem um dito que eu sempre falo aqui. Quando a boca não fala, o corpo fala. Sim, sim. Se a gente se cala, se a gente não fala, se a gente não bota para fora, o nosso corpo vai começar a falar. E vai falar como? Através de dores e doenças. Sintomas. O cabelo começa a cair, começa a dar doença no couro cabeludo, seborreia, caspa, psoríase na cabeça, no braço, alergia, brutoeja, assadura, começa a doer as articulações. Isso tudo é o quê? Até coisas mais sérias também. Até coisas mais sérias. Até coisas mais sérias, né? Então, assim, a gente está falando de terror noturno, né? Ele não pode ser confundido, porque dentro do distúrbio do sono, das doenças do sono, o terror noturno ele é grave. Então, ele não pode ser confundido com o sonambulismo. O sonambulismo é uma outra coisa. É uma outra coisa, tá? Não pode ser confundido com, isso aí é um pesadelo. Não, pesadelo é uma coisa, terror noturno é outra. Então, a gente vive nesse mundo hoje aí que é muito assim, né? A parte de frescura, cara. Isso é um pesadelo que você teve, cara, mas sempre. Pois é. Tem diferença clara entre pelo que você falou até agora, tem diferença muito clara entre o que é um pesadelo, o que é um terror noturno, o que é uma apneia do sono, o que é. Cada um no seu. Cada um no E seu. a medicina ela foi destrinchando isso aí para ficar legal. Né? Porque o que era isso aí há 20 anos atrás? Pesadelo. Não, pesadelo. A psicanálise vai dizer que é um sonho de angústia. Sonho de angústia. Caramba. Mas é um pesadelo. Uhum.
Mas hoje não. Hoje, com todo o avanço da medicina, tá tudo sendo destrinchado. Entendeu? E para cada patologia dessa, William, tem um medicamento, tem um remédio, tem um tratamento. É um psicólogo, é um terapeuta. Você vai tomar um remedinho. Pô, você tá faltando, cara. Sabe o que tá faltando em você? Um hormônio, cara. A gente fez um exame e você tá faltando um hormônio. Vamos ajustar esse hormônio aqui. Você fica perfeito, cara. Agora, é o que eu falo, né, cara? É você pagar o preço. É você pagar o preço, investindo também na sua qualidade de vida. Né? E poucas pessoas estão querendo investir nisso aí. Né? Então, gente, olha só. Eu vou passar aqui algumas coisas aqui interessantes, principalmente na criança, mas acontece também, como eu falei, na juventude e na idade adulta. Né? Alguns sintomas durante o terror noturno, o que a pessoa pode fazer, né? Para você identificar isso aí. Alguns comportamentos estranhos dessa criança ou desse adolescente ou jovem. Sentar na cama e ele está dormindo. Ele senta na cama e conversa. Então você fica assustado. Imagina, você está dormindo, mas você está dormindo, seu marido, sua esposa senta e começa a falar, pô. O susto. Pelo amor de Deus, né? Então você leva um susto. Mas já aconteceu comigo. A minha avó, uma vez, eu tava dormindo na casa da minha avó com a minha tia e tal, ela tava sonhando e ela tava pedindo água. Tava com sede, só que ela tava dormindo. E eu acordei tomando um susto com isso. Aí eu fui, peguei um copo d'água e trouxe pra minha avó. Acordei, ela acordou e olhou pra minha cara, que você tá com um copo d'água? Você tava pedindo água lá? Ah, não tava com sede, não. Eu, tá bom. Tava dormindo, viu? Tava dormindo. Mas isso aí é o que eu tô falando pra você. O terror noturno, ele tem essa questão de você ficar sentado, mas a questão do sonambulismo, que já é uma coisa menos mal, né? O sonâmbulo ele pode ficar sentado ou pode ficar caminhando pela casa. E você tem que ter um cuidado todo especial também, né? A minha avó também, de 90 e pouco, ela tinha 96 anos, cara. Ela morreu com 96 anos, ela morava no 20º andar. Não se sabe ainda se foi por causa do Alzheimer ou se ela dormindo fez isso. Ela desceu, pegou o elevador e foi para na portaria. Na madrugada. Caraca. Complicado. Ainda bem que o porteiro viu e foi até ela. Mas ela estava meio assim... O porteiro chamando ela não respondia, o porteiro chamando, até que com muita calma foi pegando ela e ela resmungando alguma coisa e conseguiram reverter essa situação, né? Então, assim, é complicado, né? Essa questão do terror noturno essa questão do sonambulismo, que é mais complicado. Uhum. O sonambulismo é mais brando, né? Eu tinha um irmão que acordava de madrugada e ia sozinho, porque assim... Acho que já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês que estão assistindo, já aconteceu com vocês. Você está muito apertado para ir no banheiro, sonhar que está indo no banheiro e se mijar na cama. Já aconteceu comigo várias vezes. Já aconteceu comigo. Principalmente quando é criança. Sim, especificamente quando criança, mas já aconteceu comigo já. Assim, na minha fase adulta, na juventude, aconteceu uma vez. Eu estava muito cansado. E assim acontece, né? Você está muito cansado, seu corpo quer ficar deitado, só que teu cérebro está falando assim, cara, não dá mais para segurar aqui não, cara, você tem que ir no banheiro. Mas o teu corpo está... Então, o que o teu cérebro faz? Ele faz uma artimanha fantástica para liberar a bexiga. Ele monta um esquema. Fala assim, cara, vamos botar aqui um sonho aqui que você está levantando e indo no banheiro. E você sonha que você está levantando e indo no banheiro. Você sonha que você está levantando, é um sonho real. Você vai até o banheiro, levanta a tampa, faz todo o movimento e você se mija todo. E você acorda. Geralmente você acorda com o troço se molhando. Isso aconteceu muito comigo quando eu era criança. Isso acontecia muito. Teve uma vez que aconteceu quando adolescente, mas assim... Foi uma situação tanto quanto atípica porque eu estava levemente embriagado, mas enfim... Não recomendo, não recomendo. A bebida, ela tira muito
Aí você tá embriagado, você já dorme mesmo, você vai embora. Sim. E já aconteceu comigo, né? Aí relaxa muito, cara, Sim, tua cabeça. sim. E aí acontece mesmo, cara. Nesse dia eu fiquei com vergonha porque, 20 anos, assim, acontecendo isso é pesado. Aí você vê, né, William, como é que a nossa cabeça é fantástica. A gente tá apertadão e a gente não faz. É. A gente não faz. E a gente, por não sei por que a gente acorda. Quando a gente acorda, caramba, eu tô com vontade de ir no banheiro. A gente acorda, vai no banheiro. Porque a gente poderia fazer ali. Uhum. Tipo, Mas hoje em dia eu já aquele tipo, dá aquele estalo, tipo, opa, peraí. A gente acorda, cara, a gente acorda. Especificamente para aquilo. Não é que você acorda assim, poxa, caramba, acordei na madrugada. Não, você acorda com vontade. Uhum. Caramba, acordei. Então, assim, é fantástico o sono. Então, assim, durante o terror noturno, a criança, o jovem, o adolescente pode sentar na cama, se debater, sudorese, ela pode gritar, né? Fica uma aparência quando ela acorda, e se ela acordar mesmo, de ela estar com muito medo, ela está com terror, está com muito medo. Ela apresenta batimentos cardíacos acelerados, respiração anormal, né? Ela fica com o olhar fixo, um desespero, terror mesmo, entendeu? Fica agressiva e uma confusão mental. Então, por isso que não se deve acordar, principalmente uma criança. Não se deve acordar. Eu tenho uma curiosidade para perguntar, na real. Já aconteceu, não sei se encaixa em terror noturno, mas já aconteceu de eu ter dormido no ônibus uma vez, indo para a faculdade, né, quando eu fazia faculdade, e eu tive um espasmo quando eu estava dormindo no ônibus, que eu dei um soco no banco da frente. Eu acordei com muita vergonha na hora, que eu tomei um susto que o cara reclamou. Tava na frente, eu dei um soco na parte da frente do banco. Né, o cara levantou assim, que é isso? Aí acordei na hora, caramba, eu fiquei muito confuso na hora que eu tava dormindo de boa e tal, de repente um espasmo, Então, foi naqueles soco. primeiros minutos que você pagou, né? Foi. Aquela mesma sensação de você estar deitado, que a sensação que você tá caindo e você se segura. Então você levanta os braços, mexe, dá um bico na perna, dá um chute com a perna. Foi. É mais ou menos isso, é um espasmo, né? Não chega a ser nem o terror noturno. Mas é nesse momento aí que acontece o terror noturno, nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, então. Nesse primeiro que você tá dormindo, você vai dormir. É nesses minutos, nesses primeiros minutos aí, que vai acontecer o terror noturno. Inclusive, então aí tem uma... Inclusive tem estudos que vão dizer o seguinte, uma coisa muito interessante. Essas pessoas que trabalham em empresas, e nas empresas tem uma acomodação para a pessoa dormir depois do almoço, né? Geralmente, essas grandes empresas têm. Você almoça e tira uma hora de sono e tem lá um dormitório para quem quiser dormir, descansar. Tem pessoas que tiram uma horinha de sono e nos primeiros segundos de sono tem o terror noturno. Caramba. Tem um pesadelo muito angustiante, agoniante, elas gritam, elas levantam desesperadas, elas não conseguem mais dormir. Então elas ficam até preocupadas, elas até evitam de dormir. Será que provavelmente o estresse do trabalho acarreta isso? Aí tem muitas coisas envolvidas, né? Como eu falei, estresse, ansiedade, depressão. Pode estar acontecendo várias coisas, né? E aí é só uma investigação mesmo de um profissional que vai poder dar um laudo para isso aí. Entendeu? Mas assim, é muito comum, cara. É muito comum essa questão do terror noturno. Muito comum, principalmente em crianças. É muito comum. Sabe? E aí tem que ter um olhar todo especial mesmo, né? Então, assim, os fatores emocionais, como você falou aí, eles têm uma ligação muito íntima com as crises de terror noturno. Né? Muito. Depressão, ansiedade. Pode ser que essa criança pode estar passando alguma situação na escola de perseguição. Pode ser várias coisas. Então, é realmente muito interessante da pessoa tá investigando isso aí, né? Então, assim, William, a gente está jogando um pouco de luz nessa situação aí, fazendo um pouco dessa diferença de sonho, o sonho bom, o sonho ruim, que é o pesadelo, né? A gente já sabe que o sono REM, né? O sono REM é da madrugada, é de 0 às 4, geralmente.
A gente pode ficar também engessado. Ah, não, pode. Geralmente pode Mas passar geralmente um pouco, é isso. um Os pouco estudos antes. vão dizer que é isso. É na madrugada. Né? É na madrugada. Ou no começo da madrugada, entre 0 e 2 horas da manhã, e no final da madrugada. E geralmente o sonho que você lembra é no final da madrugada, que você lembrou do sonho. Né? Tem aqueles sonhos que você não consegue lembrar, você sabe que sonhou, mas você não consegue lembrar. Então, quando eu atendia meus pacientes na psicanálise, e eu perguntava para eles, né? Porque o Freud, ele mexia muito com o sonho, ele mexia muito com o gestual. Então, na análise, eu ficava muito fixado no paciente, sabe? No gestual dele, tudo que ele fazia de repetitivo, isso falava muito o que estava acontecendo. Muito o que estava acontecendo. Então, de repente, o paciente, ele falava alguma coisa, ele fazia um movimento. Eu falei assim, opa, eu já notava. Tem coisa aí. Falei essa palavra, ele fez esse movimento. Aí eu repeti a palavra, ele fazia o movimento. Entendeu? Então, eu tinha que ficar muito de olho no gestual. E os sonhos, cara, para Freud, na psicanálise, era fantástico. Então, eu perguntava para o paciente, vem cá, você sonha? Pô, sonho pra caramba. E você consegue se lembrar do sonho? Consigo perfeitamente. Porque é difícil de você pegar uma pessoa que sonha assim perfeitamente. Às vezes eu pegava um paciente e falava assim, cara, eu sonho, mas eu esqueço. Em meu caso. Então eu falava para ele assim, então você faz o seguinte, você vai levar para a cama um caderninho ou uma folha, e assim que você acordar, que você, caramba, tô lembrando do sonho, você vai anotar os detalhes do sonho. É muito interessante isso, Willy. Você vai anotar tudo do sonho. E as pessoas anotavam, cara. E aí depois a gente analisava aquele sonho ali que ele teve. É muito legal, cara. Nossa mente é fantástica, fantástica, fantástica. Né? Mais pessoas, inclusive, podem acabar tendo, tipo, cineastas aí, podem acabar tendo ideias boas Podem ter aí. ideias aí. Oh. Né? É interessante. Então, assim, já o terror noturno, não. O terror noturno você não se lembra. Os casos vão dizer, né, na grande maioria dos casos, a pessoa não se lembra do sonho. Ele se lembra de o quê? Não, foi uma angústia muito grande. Sensações. Foram sensações. Cara, eu vi muita destruição, mas ele não sabe descrever. Às vezes o paciente fala assim, cara, eu vi um cenário apocalíptico, mas ele não sabe com requintes de detalhes o que foi. Ah, tinha alguém me perseguindo, foi uma sensação de fuga, mas ele não sabe descrever. Diferente do sonho e diferente de um pesadelo. A pessoa já sabe, ela consegue descrever. Então, tem essas diferenças, entendeu? Então, a gente consegue, mais ou menos, diferenciar isso aí. Então, assim, é muito legal, cara. A nossa mente, ela é fantástica, cara. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, vale a pena a gente investir em saúde mental, cara. Vale a pena. Vale a pena você fazer uma terapia. Pessoas às vezes falam assim, sou bem resolvido. Eu não preciso fazer terapia, não. As minhas questões são todas bem resolvidas. Esses são os que precisam. Esses são os que realmente precisam. Esses são os que realmente precisam, né? Então, assim, eu já atendi alguns pacientes, já atendi alguns adolescentes que, a princípio, quando chegaram para mim, estavam assim, tá tudo bem, tudo tranquilo, não sei porque que minha mãe me botou aqui, não estou sentindo nada. Mas quando a gente começa a ir a fundo, e eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso com meus pacientes, né? Que a terapia é o seguinte, quando você senta na minha frente e a gente começa a terapia, a gente está abrindo o porão do seu cérebro, que é aquele porão de filme americano, já viu? Que o porão é embaixo. Você abre ele, abre o cadeado, cheio de teia de aranha. A gente vai pegar uma lanterna e vai entrar. E o que eu quero achar lá nesse porão são os escorpiões. Que o escorpião ele não pode ver luz, né? Ele fica no escuro. Quando ele vê a luz, ele foge. E a gente vai procurar os escorpiões, que são esses escorpiões que são os problemas. Então a gente vai descer lá no fundo da sua mente e vai doer. Às vezes vai ser sofrido, a terapia vai ser sofrível, vai ser dolorosa, às vezes você vai chorar, às vezes você vai ficar com raiva de mim. Mas é necessário. E é muito legal, William, quando a pessoa ela
Ela chega na terapia e fala assim, não preciso disso, estou bem resolvido, tá tudo bem, tudo legal. E depois de 1 ano que ela tá comigo, e eu dou alta para ela, e eu falo para ela assim, cara, você já tá bem. Você não precisa ficar mais comigo. Não, mas eu me sinto bem aqui. Eu falei assim, eu sei que você se sente bem, mas não é mais necessário. Vou te dar uma alta. Daqui para frente, acho que você vai conseguir seguir sua vida. Qualquer coisa eu tô aqui. Você pode me ligar, eu tô aqui. Você sabe onde me achar. Mas você precisa seguir a sua vida. Vai ser até melhor para você, bom para você. E você sente o alívio da pessoa, cara. Sabia que ela tá não curada. Não curada. É importante. Não curada. Mas ela sabe lidar com o problema. Uhum. Entendeu? Porque nem sempre a psicanálise ela vai curar a pessoa de seus problemas. Acho que o saber lidar já Saber lidar. É. Saber que aquilo que você está passando é fruto de algo que você passou lá atrás. E você está de bem com aquilo ali. Entendeu? Você está de bem com aquilo ali. Então, pessoal, a gente está falando sobre sonhos, sobre pesadelos, terror noturno. Se você conhece alguém, ou se você está passando por isso, ou seu filho está passando por isso, conhece alguém que esteja passando por isso, nem sempre é demônio, nem sempre é possessão demoníaca, tá? Procure um especialista, procure um médico, procure um neuro, procure um psiquiatra, um psicólogo, procure um terapeuta, tá? Procure uma pessoa, às vezes a pessoa é tão humilde, William, a pessoa é tão humilde que ela tem dificuldade. Então o que eu falo? Procure o pastor da tua igreja, procure o padre da sua paróquia, que ele vai te encaminhar. Entendeu? Porque nem sempre as pessoas têm acesso também, né? Às vezes as pessoas estão vivendo um inferno dentro de casa por um problema que poderia ser resolvido e a pessoa não tem acesso a essas coisas. Mas ela vai numa igreja. Ela vai num centro espírita. Ela vai numa igreja católica. Procura o seu padre. Procura aquela irmãzinha lá do grupo de oração. Procura a sua professora da salinha das crianças, que ela vai te dar uma orientação. Né? Acho que é interessante isso, porque a gente vive numa comunidade. E às vezes a gente está meio, né, relapso para algumas coisas. Então isso aí é muito interessante. Como é que está nosso horário aí? Enfim, olha, então é isso. Tá? A gente fica por aqui. Falamos um pouco sobre essa questão aí do terror noturno, entramos em sonhos, acabamos falando sobre outras coisas aqui. Mais uma vez eu vou falar, estou sendo repetitivos aqui, muito repetitivo, mas procure um terapeuta, procure um psicólogo. Vale a pena você investir na sua saúde mental, tá bom? Eu quero orar por você, a gente vai encerrar, antes de encerrar nós vamos estar orando. Quero orar pela tua vida, quero agradecer aqui a Deus por tudo aquilo que nós falamos aqui, espero que tenha de alguma maneira te ajudado, tá bom? Vamos orar? Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela TV Ondas de Maricá, por esse canal, por essa porta que foi aberta para nós, para que nós pudéssemos estar aqui falando sobre assuntos que são muito importantes, Pai. E falando assim de uma maneira muito simples, sabe? E de repente falando com pessoas que estão passando por algumas situações complicadas. Então, Pai, eu espero que esse assunto de hoje possa ter esclarecido alguma coisa em relação ao terror noturno, possa ajudar algumas pessoas, que possa encaminhar essas pessoas para um profissional qualificado. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está nos assistindo agora ou vai nos assistir em algum outro momento, Pai. Abençoe também o William, a vida dele, seus familiares, seus sonhos e seus projetos também. É o que nós te pedimos, Pai, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa noite, uma excelente semana aí e nos vemos aí no próximo programa Encontros que Transformam. Fiquem com Deus. Você viu na TV Onda de Maricá e Soul TV o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.